4 temas relevantes resolvidos em 2025 sobre conciliação na Justiça do Trabalho. O primeiro, e que deu muito o que falar, corresponde ao tema 310 da tabela de recursos repetitivos do TST, que envolve as contribuições previdenciárias nos acordos sem reconhecimento de vínculo de emprego. O TST já entendia na OJ 398 da SBDI 1 que no caso desse tipo de acordo, incidiria 31% de contribuições previdenciárias sobre o valor total do acordo, não sendo possível fazer discriminação de parcelas de modo a evitar as contribuições previdenciárias. Porém, ao enfrentar o tema 310, o TST definiu que essa tese de incidência dos 31% sobre o valor total do acordo e da impossibilidade de discriminação se aplica inclusive naqueles casos de acordo sem reconhecimento de vínculo de emprego em que se diz que aquilo envolveria indenização por contratos de natureza civil, ou seja, as portas se fecharam. Existem algumas alternativas para isso, que inclusive são tratadas no material que eu vou disponibilizar sobre esses temas, e também há precedentes de turmas do próprio TST, no sentido de que essa tese não seria aplicada no caso de trabalho doméstico, e se você tiver interesse nesses precedentes, também estará no material que eu mencionei. O segundo tema envolve a homologação dos acordos extrajudiciais trabalhistas, ou HTS. E nisso tivemos duas mudanças importantes em 2025. A primeira foi que no final do ano de 2025, a SBDI 1 do TST enfrentou o tema da homologação parcial, que é aquela em que o juiz homologa alterando o que foi pactuado pelas partes, como por exemplo, excluindo a cláusula de quitação geral, e que foi enfrentado e definido, ainda que por maioria, no sentido de não ser possível. Ou seja, ou o juiz homologa tudo como foi apresentado, ou o juiz rejeita a homologação, não cabendo, portanto, mais, segundo esse entendimento, a homologação parcial. E se você tiver interesse nessa decisão, também está no material que eu mencionei, bastando informar o seu interesse nos comentários. E outra mudança quanto ao HTE foi o que ocorreu com a Resolução 415 de 2025 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que estabeleceu que os HTS não podem mais ser enviados aos centros de conciliação. Existem movimentos no sentido de mudar essa regra, de que se possa enviar os HTS para os Sejuscs, mas por enquanto o que vale é essa regra. O terceiro tema corresponde aos depósitos do FGTS. E nisso a grande questão é, sendo feito o acordo na Justiça do Trabalho para que todos os depósitos do FGTS considerem-se quitados ou sejam pagos diretamente ao empregado, sem passar pelo depósito na conta da Caixa Econômica Federal, esse acordo seria válido? Isso é possível? Bem, ainda em 2024, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema 1176, entendeu que sim, ou seja, os acordos firmados por empregado e empregador na Justiça do Trabalho, abrangendo a quitação dos depósitos do FGTS, deve ser respeitado, inclusive pela Caixa Econômica Federal, de modo que não cabe a cobrança desses depósitos objeto da quitação, ficando de fora eventuais multas. Porém, em 2025, o TST, por meio do tema 68 da tabela de recursos repetitivos, firmou um entendimento de que não seria válido esse pagamento direto do FGTS no acordo trabalhista para o empregado. Um grande detalhe do ponto de vista prático é que se o juiz homologa esse acordo, a princípio estaria tudo certo, até porque nenhuma das partes vai recorrer desse acordo firmado pelas próprias partes. O problema é que o Ministério do Trabalho havia estabelecido uma portaria, a portaria 240, exigindo o recolhimento do FGTS na conta do vinculado do empregado na Caixa, inclusive disciplinando esse procedimento, bem como a necessidade de lançamento no e-social. E após o TST ter firmado a tese do tema 68, foi emitida uma nota orientativa do Ministério do Trabalho, que é a nota orientativa número 8, no sentido de reforçar esse entendimento. Ou seja, na prática, se o juiz homologar, pode ser que a empresa tenha problema junto à fiscalização e junto à Caixa, porque não haverá o lançamento no e-social. Agora, a grande verdade é que se a Caixa for cobrar esses depósitos na Justiça Federal, essa pretensão não será acolhida por conta do tema 1176 do Superior Tribunal de Justiça. E um último tema que não foi totalmente resolvido em 2025, mas começou a ter alguma repercussão e que pode trazer impacto nos acordos na Justiça do Trabalho, corresponde à questão da quantificação dos pedidos da petição inicial e da eventual limitação do valor da condenação ao valor indicado quanto a esses pedidos. A reforma trabalhista havia alterado o artigo 840 da CLT para estabelecer a necessidade de quantificação dos pedidos. E, obviamente, estamos falando de quantificação correta dos pedidos. Porém, o TST, por meio da Instrução Normativa 41,
na prática tornou sem efeito essa regra, a partir da compreensão de que o valor indicado poderia ser uma mera estimativa. E posteriormente, a SBDI-1 do TST, enfrentando o tema da possível limitação do valor da condenação ao valor dos pedidos, havia entendido que essa limitação não seria devida. Porém, no ano de 2025, foram proferidas algumas liminares em reclamação contra decisões do TST que havia estabelecido a não limitação ao valor da condenação, no sentido de não apenas ser devida essa limitação, como também a necessidade de indicação do valor dos pedidos. Inclusive, uma dessas decisões, no caso do ministro Gilmar Mendes, foi confirmada pela segunda turma do STF. E, paralelo a isso, no julgamento da ADI 6002, que trata exatamente da constitucionalidade da mudança do artigo 840, que exigiu a indicação do valor dos pedidos, foi proferido o voto do relator, isso já no final de 2025, ministro Cristiano Zanin, no sentido de que a regra é constitucional e deve ser respeitada, admitindo como exceção os casos de uso postulante ou de impossibilidade real e efetiva de quantificação. E é possível que nesse julgamento venha alguma definição também quanto à limitação do valor da condenação. Mas o fato é que a tendência é que prevaleça esse entendimento do relator no sentido da necessidade de indicação do valor dos pedidos e derrubando a tese do TST da mera estimativa. E isso pode ter um grande impacto nas audiências de conciliação, já que muitas vezes essas negociações seguem uma dinâmica que tecnicamente se chama de negociação de barganha, ou seja, pautada no estica e puxa em torno de valores. E o problema é que muitas vezes se discute valores na audiência de conciliação sem sequer se saber quanto vale efetivamente cada pedido. E havendo essa obrigação de quantificação adequada dos pedidos, isso pode sofrer algum impacto. Aliás, se para você isso é um problema, o que é absolutamente compreensível e natural, já que a grande verdade é que a maioria dos advogados que atuam na justiça do trabalho ou tem dificuldade com cálculos trabalhistas, ou tem má vontade, ou tem preguiça, ou tem medo, eu deixo aqui duas sugestões. Uma é que eu disponibilizei gratuitamente um mini curso de cálculo trabalhista, super tranquilo e didático, e eu costumo dizer, sem sofrimento. E se você tiver interesse, basta avisar nos comentários que eu lhe passo o link da página onde estão essas aulas. E a segunda sugestão é que eu criei um software chamado Sistema de Cálculo de Proposta de Acordo, SCAPA, que não apenas faz o cálculo dos pedidos, como também permite a elaboração de uma proposta de acordo a partir da metodologia que desenvolvi de análise de risco do processo. E se você também tiver interesse em acessar o SCAPA, avise aqui nos comentários que eu estarei entrando em contato. Tenha atenção a esses temas, em breve estarei fazendo outra publicação sobre o que deve ser resolvido em 2026, ainda sobre conciliação na Justiça do Trabalho. Se tiver interesse no material sobre o que foi tratado aqui, basta avisar nos comentários e se achar que vale, curta e compartilhe essa postagem. Bons acordos!